Hoje vamos falar sobre educação ambiental, especificamente sobre a Lei 9.795 de 1999, que instituiu a política de educação ambiental no Brasil. A Constituição Federal Brasileira ela é de 1988. Nossa Constituição foi a primeira Constituição do mundo a dedicar um capítulo específico para o meio ambiente. Esse capítulo está compreendido no artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Temos que entender o que diz esse artigo. Quando ele determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não está fazendo distinção de nada, mas esse todos, ele está se referindo a todos os seres humanos. Também diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Isso ele está dizendo que não existe e ele não está determinando nenhum dono. Não é o poder público dono do meio ambiente. Nós não somos donos do meio ambiente. Todos nós temos direito a ele. E, além desse direito de termos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós também temos o dever de preservá-lo e defendê-lo. Daí não ficar no domínio e na detenção de uma única pessoa ou de um único ente. Porque nós todos temos direitos, mas nós também temos deveres. Todos nós temos que preservar, todos nós temos que buscar a qualidade ambiental. E isso deve ser pensado não somente para a nossa geração, e sim para as gerações futuras. Nós temos que pensar no conceito de sustentabilidade. Quando nós estamos usando o bem ambiental atualmente, nós não podemos esgotar, porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e todas as gerações que ainda estão por vir, eles têm que utilizar do mesmo meio ambiente que estamos utilizando agora. Também determina o inciso 6º do artigo 225 que a educação ambiental ela deve ser promovida em todos os níveis de ensino e que a conscientização pública para a preservação do meio ambiente ela deve ser constantemente refeita. Foi a partir desse inciso que a Política Nacional de Educação Ambiental ela foi instituída então em 1999. Antes de falarmos especificamente sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, temos que entender o que é meio ambiente. E a primeira lei ambiental a trazer o conceito de meio ambiente é a Lei 6938 de 1981, também conhecida como Política Nacional de Meio Ambiente. Essa é a primeira lei brasileira a conceituar meio ambiente e também a primeira lei brasileira a abarcar todos os bens ambientais em um único ordenamento jurídico. Até então, tínhamos leis referentes ao meio ambiente, mas essas leis eram todas compartimentadas, como por exemplo, tínhamos um código florestal, tínhamos um código de caça, tínhamos um código de pesca, tínhamos um código de águas. E essa lei é a primeira a tratar do meio ambiente como um todo, sendo considerada o marco do direito ambiental brasileiro. Como dissemos, o conceito legislativo de meio ambiente encontramos no artigo 3º da Lei 6938 de 1981. No entanto, a doutrina ela classifica o meio ambiente em 4 categorias, quais sejam o meio ambiente natural, compreendendo a flora e fauna,
o meio ambiente artificial, compreendendo as cidades, o meio ambiente cultural, compreendendo toda a cultura de um povo, seja a cultura nacional, seja a cultura regional, seja a cultura local. Isso abarcando danças, costumes, religião, comida e também o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho se refere especificamente ao local de trabalho do empregado. Esse local ele tem que estar propício ao que esse trabalhador desenvolve e não pode de maneira alguma atentar quanto à saúde desse trabalhador. A Lei 9.795 de 1999 é a Política Nacional de Educação Ambiental. Essa é uma lei federal e ela foi instituída então em 1999 e essa lei ela deve ser implantada em todas as instituições de ensino brasileira. O conceito de educação ambiental vem determinado no artigo 1º da Política Nacional de Educação Ambiental, que diz: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Observa-se que esse artigo ele está muito próximo ao artigo 225, principalmente no que se refere ao bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Mas só conseguimos colocar em prática o que está determinado na lei a partir da construção de valores sociais, conhecimentos e habilidades que vamos adquirir a partir do estudo e da educação ambiental. Mas, relembro, o meio ambiente, ele não pode e não deve ser entendido somente como um meio ambiente natural. Também estão compreendidos o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Nós só vamos conseguir entender e só vamos chegar à excelência da educação ambiental se tivermos como conceito essa classificação ampla determinada pela doutrina. O artigo 2º da Política Nacional de Educação Ambiental determina que a educação ambiental é um componente essencial e permanente à educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Quando a lei determina que essa educação ambiental ela deve estar presente em todos os níveis de ensino, ela está dizendo que a educação ambiental ela deve começar já nos primeiros anos de escola do ser humano, ou seja, desde o ensino fundamental, perpassando pelo ensino médio e o ensino superior, e ainda estar presentes nos níveis mais elevados de educação, ou seja, nas pós-graduações, sejam elas lato ou estrito sensu. Então, essa educação ambiental, ela deve estar em toda a matriz escolar do ser humano. Ele deve ver a educação ambiental desde os níveis mais básicos até os níveis mais elevados. E essa disciplina, ela não deve ser lecionada de maneira compartimentada. Ela deve estar em articulação com todas as outras disciplinas da matriz curricular, das séries iniciais, das séries alternativas ou das séries superiores. Como dito anteriormente, no que se refere à educação formal, a educação ambiental ela deve estar presente em todos os níveis de ensino. É isso que está descrito no artigo 9º da Lei 9.795.
Ou seja, entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando 1. A educação básica. Essa educação básica está presente a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Também deve estar nos currículos da educação superior, ou seja, todos os cursos de nível superior deve estar englobada a educação ambiental. Seja os cursos de medicina, seja os cursos de direito, seja os cursos de licenciatura, seja os cursos de engenharia, seja os cursos de tecnologia. Todos esses cursos devem compreender a educação ambiental. Também no que se refere à educação especial, à educação profissional e na educação de jovens e adultos. Então, se o ser humano estiver fazendo um curso tecnológico, um curso profissionalizante, na matriz curricular desse curso deve estar compreendida a educação ambiental. Se o indivíduo não conseguiu terminar os seus estudos na idade correta e ele optou por terminar os seus estudos através da educação de jovens e adultos, esses também devem ter na sua matriz curricular a educação ambiental. Porque, como dito no artigo da Política Nacional de Educação Ambiental, esse deve compreender todos os níveis de ensino da educação formal. No entanto, quando estamos falando de educação ambiental em todos os níveis de ensino, é errôneo pensarmos que nós temos que ter uma disciplina específica de educação ambiental. Essa disciplina, essa matéria, ela deve estar englobada em todas as outras disciplinas. É isso que diz o artigo 10 da lei. Ou seja, a educação ambiental, ela não deve ser implantada como uma disciplina específica no currículo de ensino. Ela deve estar em todas as disciplinas, seja na disciplina de língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, química. Ela, de alguma forma, deve ser trabalhada dentro dessas disciplinas e não uma disciplina exclusiva somente para educação ambiental, exceto nos cursos de pós-graduação, se esse curso estiver voltado para a educação ambiental. Aí então sim, se cria uma disciplina em específico para ela. Caso contrário, nas matrizes curriculares das escolas, elas devem estar perpassadas em outras disciplinas. E atividades que desenvolvam essa educação ambiental, ela deve estar inserida dentro dessa instituição de ensino. Então, essa educação ambiental, ela deve ser vista de forma ampla. No que se refere aos cursos de formação e especialização técnico-profissional, ainda deve ter um conteúdo que trata da ética ambiental. Como que esses profissionais irão desenvolver as suas atividades compreendendo essa ética ambiental. Isso deve ser tratado na matriz curricular desses cursos de formação e especialização técnico-profissional. Então, a disciplina educação ambiental, ela não deve ser isolada, ela deve estar em todas as disciplinas. Quando estamos falando em instituição de ensino, seja ela do nível básico, médio ou fundamental, e instituição de ensino de educação superior, estamos falando especificamente do ensino formal. Quando falamos no ensino não formal, a lei conceitua o que é isso no artigo 13, que diz: entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Mas esse artigo não restringe-se somente ao caput. Ele compreende um parágrafo e mais 7 incisos. No inciso 1º, a lei determina que a difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa em espaços nobres de programas e campanhas educativas e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente deve ser observada. O que isso quer dizer? Que entre uma programação e outra, seja
da televisão ou então de rádio, em horário nobre, se tiver qualquer campanha, qualquer propaganda de educação ambiental, isso a empresa não está fazendo porque ela tem uma consciência ambiental apurada ou ela pensa de uma forma intensa na sustentabilidade. Ela está fazendo porque a lei determina que ela deve fazer. E, relembrando, quando estamos falando em meio ambiente, nós não nos restringimos somente ao meio ambiente natural. Nós também estamos falando do meio ambiente artificial, do meio ambiente cultural e do meio ambiente do trabalho. Então, se entre um programa e outro estiver passando qualquer coisa sobre uma dança em específico, sobre uma comida em específico, sobre uma cultura em específico, também estamos falando em educação ambiental. Também compreende a educação não formal, por exemplo, o ecoturismo. Quando estamos fazendo qualquer prática de ecoturismo, também estamos falando em educação ambiental não formal. Quando alguma empresa ou algum órgão governamental desenvolve qualquer curso, seja ele para agricultores, seja ele para empresário, e fala-se em meio ambiente, em educação ambiental, estamos falando também de educação não formal. Ainda no que se refere à educação ambiental, em outubro de 2015 foi instituída a Lei 13.186, que instituiu a Política de Educação para o Consumo Sustentável. O que é consumo e o que é consumo sustentável? No artigo 1º, parágrafo único da lei, o conceito de consumo sustentável é entendido como o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar a qualidade de vida para a geração presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Atualmente, estamos vivendo a geração do consumo. Por que isso preocupa tantas autoridades públicas? Porque quanto mais consumimos, mais recursos naturais são utilizados para a produção desses produtos. E quanto mais consumimos, mais resíduos sólidos também estamos produzindo. E isso é prejudicial ao meio ambiente. Então, essa lei tende a conscientizar as pessoas e a forçar as empresas para que esse consumo seja de forma sustentável. O que isso quer dizer? Que eu possa estar utilizando o meio ambiente agora, mas não posso de maneira alguma compreender ou comprometer, melhor dizendo, as necessidades das futuras gerações. E para isso, como que nós devemos agir? O artigo 2º da lei, ele traz quais são os objetivos dessa política de educação para o consumo sustentável. E entre as principais determinações estão principalmente as mudanças de atitude nos consumidores, dando preferência, por exemplo, a produtos que exigem na sua produção um baixo impacto ambiental. Também se fala na redução e no consumo consciente de água e energia. Água essa que até muito pouco tempo atrás pensava-se ser um bem inesgotável. E hoje sabemos que esse bem vital para a vida humana está cada vez mais escasso e poluído, trazendo muitas doenças e indo de encontro, ou melhor dizendo, desencontro ao que determina o artigo 225, que fala na qualidade do meio ambiente. Também uma preocupação que deve ser observada é quanto aos resíduos sólidos. O que fazer com tanto lixo? Onde colocar tanto lixo? O que fazer com pilhas,
baterias, produtos eletrônicos que já não são mais usados e que cada vez mais a sua vida útil diminui. Hoje, compramos um computador que daqui a 2 anos está obsoleto. Hoje, compramos uma geladeira onde não existe mais peça de reposição. Isso tudo faz com que estimule o consumo. Mas e o meio ambiente? O que fazer com esse lixo todo? Como o mundo que está cada vez mais crescendo em quantidade de pessoas pode suportar tanto lixo e tanto uso dos meios ambientais? Pensando nessa obsolescência cada vez mais premente, também a lei determina que a vida útil dos produtos deve aumentar. Também determina que as empresas produtoras façam ou desenvolvam tecnologia pensando no manejo ecologicamente sustentável. Também determina que haja uma rotulagem ambiental dizendo como esse produto foi feito, quanto do meio ambiente foi impactado e incentiva que as empresas tenham a certificação ambiental e que os consumidores só adquiram produtos dessas empresas. Então, essa lei de consumo sustentável, ela deve estar intimamente relacionada à política de educação ambiental para que possamos ter um mundo realmente sustentável.